Que a paz que excede todo entendimento esteja com você, meu amigo e também minha amiga. O Espírito de Deus colocou uma palavra em meu coração e eu quero dividir esta palavra com você nesta hora. Está em Êxodo, capítulo 31. Diz assim no verso 1: Depois falou o Senhor a Moisés dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício. Vou ler de novo: e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência em todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro e em prata e em cobre e em lavramento de pedras para engastar, em artifício de madeira para trabalhar em todo lavor. A palavra nos conta que o povo de Israel, o povo de Deus, por 430 anos, viveram na terra do Egito. Muitas décadas desses anos como prisioneiros, como escravos, construindo cidades, edificando os sonhos dos egípcios, amassando barro, fazendo tijolos, em troca de migalhas, em troca de alguma comida, em troca de uma moradia, mas eles não trabalhavam para realizar os seus próprios sonhos, e sim trabalhavam para realizar os sonhos de outros. Pois bem, ainda hoje, milhares de pessoas se encontram nessa mesma situação. Acordam cedo, comem o pão de dores, se esforçam muito, mas não estão vivendo os seus sonhos e também não estão vivendo os sonhos que Deus sonhou para elas. Pessoas que talvez até se acostumaram com migalhas, se acostumaram com pouco. E existe até alguns ditados que afirmam isso. Pessoas que dizem sem nenhuma vergonha: é melhor pingar do que secar. E as pessoas, elas se acostumam com isso, sabe? Se acostumam com migalhas, se acostumam com o pior, se acostumam com o sofrimento, chegam até a pedir por migalhas. O Evangelho nos conta, em Marcos, capítulo 7, que Jesus ia caminhando, e uma mulher grega, uma mulher cirofenícia, ela vem chamando a atenção da multidão, gritando, dizendo: Jesus, tem misericórdia de mim, a minha filha está miseravelmente endemoniada, eu te imploro, cura minha filha, liberta minha filha. E depois de tanta insistência, no Evangelho escrito por Marcos, capítulo 7, no versículo de número 26, está escrito: e a mulher era grega, cirofenícia de nação, rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por esta palavra vai, o demônio já saiu da sua filha. E quando ela chega em casa, de fato, a sua filha estava liberta para a glória de Deus. Entenda, de tudo aquilo que o homem é vencido, ele se torna um prisioneiro. E muitos se tornaram prisioneiros do medo.
complexo de inferioridade, de pensamentos negativos como eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz. Muitos estão vivendo, trabalhando, realizando sonhos de outros e ouvindo atrás a voz do carrasco, a voz do faraó, a voz do opressor, e não conseguem ver que para os filhos Deus tem o pão. E eu não estou falando de um alimento simples, um alimento qualquer. Eu estou falando de Jesus. Eu estou falando do pão da vida. É verdade, essa mulher conseguiu o seu milagre ao dizer: uma migalha é o bastante, uma palavra é o suficiente, uma oração, uma unção é o suficiente para mudar a sua história, para mudar a história da sua vida, para mudar o seu lar, para abençoar alguém da sua casa, para curar alguém que está enfermo. Mas Deus não quer te dar apenas migalhas. Você é filho, você é liberto. Ou, se ainda não é liberto, se ainda não é filho, a partir de hoje será, porque em Cristo Jesus as coisas velhas ficam para trás, tudo se faz novo, e você não é mais um prisioneiro. Paulo, o apóstolo Paulo, ele escreve para Tito, no capítulo 3, no versículo 3 também, eu quero ler para você. Essa carta de Paulo a Tito é uma carta para colocar a igreja de Creta em ordem. Deus quer colocar as nossas vidas em ordem. Tito capítulo 3, verso 3. Se você tiver uma Bíblia, pode acompanhar aí também. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos. Nós éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas, nós éramos tudo isso, mas, quando apareceu a benignidade e caridade, quando Deus resolveu mostrar a sua bondade, o seu amor, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, não porque merecemos, não porque fizemos algo digno para merecer, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. E sabe por que você é herdeiro? Em outro tempo você poderia ser tudo isso que a palavra disse: um afastado, um insensato, desobediente, extraviado, vivendo em malícia, inveja, odiando todo mundo. Mas aí vem a bondade de Deus, e eu me arrisco a dizer que você não está ouvindo essa mensagem por acaso. Essa mensagem chegou até você porque Deus te ama, porque Ele quer transformar a sua história, Ele quer transformar a sua vida, Ele quer te libertar, quer fazer com você a mesma coisa que Ele fez com aquele povo que era prisioneiro no Egito. Pois se o Filho vos libertar, então verdadeiramente vós sereis livres, libertos, e Ele quer derramar o seu Espírito de uma forma abundante. Por isso escrito está em João capítulo 10, o ladrão vem roubar, matar, destruir, mas Jesus veio para te dar vida, e vida abundante, vida e vida de verdade. O apóstolo Paulo, ele ainda escreve aos Romanos, capítulo de número 8, versículo 15, ele escreve assim: porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor,
mas recebestes o Espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Você não é mais escravo. Seja livre do medo, seja livre dos traumas, seja livre dos complexos, seja livre das palavras de maldição que lançaram contra ti e te feriram e te paralisaram. Seja livre. Você não tem mais o espírito de escravidão. O mesmo Espírito testifica em nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, logo também somos herdeiros. Herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porém existe uma condição. No versículo 14 de Romanos 8 está escrito: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem Deus quer libertar? Ora, a todos. Quem Deus queria libertar do Egito? Todos. Mas muitos preferiram ficar no Egito. Muitos questionavam, porque estavam acostumados com as migalhas. Tem muita gente que Deus quer libertar, que Deus quer mudar a história, que Deus quer mudar a vida. Quem sabe até você está ouvindo essa palavra agora, porque você também quer ser livre, você também quer ser liberto, você também quer ter a sua vida transformada. Mas na primeira vitória que Deus te dá, primeira migalha que você recebe, volta a fumar, volta a beber, volta a uma vida de prostituição, volta a satisfazer a sua carne, volta para o pecado, volta a ser escravo do mundo, a ser escravo do diabo, a ser escravo da sua carne, a ser escravo da velha criatura, volta a ser um prisioneiro. Jesus quer te libertar e te dar uma vida abundante. Na vida de Bezalel, primeiro Deus libertou o seu povo, é isso que Deus quer fazer, Ele quer libertar. Ele manda construir um tabernáculo, e dentro desse tabernáculo utensílios serão feitos. Só que esse povo só sabia amassar barro, esse povo só sabia fazer tijolos. Deus quer habitar no meio do povo, através do tabernáculo. Isso será uma representação que Deus habita no meio do seu povo. Mas para esses utensílios serem feitos, Bezalel precisa de sabedoria para inventar essas coisas novas. Então, primeiro, Deus liberta. Segundo, Deus habita no meio do seu povo. Terceiro, Deus enche Bezalel para que ele faça coisas que ele nem imaginava que era capaz de fazer. Creia nessa palavra. Se você permitir que o Espírito Santo guie a sua vida, através do Espírito Santo, você vai fazer coisas que você nem imagina hoje que é capaz. Bezalel foi capacitado para trabalhar com ouro, com pedras preciosas, com material nobre, com madeiras preciosas. Pode ser na vida financeira, pode ser na vida material, pode ser na empresa. Mas eu quero profetizar algo a mais. Eu quero declarar algo sobre a sua vida espiritual. Quem sabe você acha que não é digno, não é digno nem mesmo de ser chamado filho de Deus. Não é à toa que Deus está enviando essa palavra ao seu coração. Quem sabe você acha que não consegue pregar a palavra. Não é à toa que Deus está enviando essa palavra para você. Quem sabe o seu coração queima com o desejo de fazer a obra de Deus, de ministrar no coral, de ministrar no louvor, de ser um diácono, um evangelista, um pregador da palavra. E por muitas vezes você se sente incapaz, porque não tem um curso, talvez nem terminou os estudos, porque não fez teologia. Eu não estou dizendo que essas coisas não são importantes, mas eu estou dizendo que quem vai te capacitar para a obra de Deus é o próprio Espírito de Deus. Então, se o Espírito Santo te guiar até os enfermos, coloque as suas mãos sobre os doentes e eles serão sarados.
Se o Espírito Santo te levar até aqueles que estão em prisões, profetize e eles serão libertos. Se o Espírito Santo te levar até aqueles que estão vivendo uma vida de amargura e tristeza, pregue o Evangelho e eles serão salvos, não pela sua capacidade, mas pelo Espírito Santo, que agora está usando a minha vida para falar com você, mas que também vai usar a sua vida, vai te capacitar para falar com centenas, quem sabe até com milhares de pessoas que estão precisando de uma ajuda espiritual. Que essa palavra edifique e fortaleça ainda mais a sua fé. E se de alguma forma essa palavra ministrou o seu coração, então não se esqueça de curtir essa mensagem, não se esqueça de se inscrever no canal e de compartilhar esta palavra com alguém que também esteja precisando. Forte abraço e fique em paz. Até a próxima.